E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu irei falar pra vocês como é que tá sendo a minha experiência usando um mês o PlayStation 5. Eu tava com bastante medo em relação a isso, porque pesquisando na internet a gente encontra várias e várias pessoas falando de problemas, que o videogame faz muito barulho, mais do que devia, ou então que o videogame fica travando quase que o tempo inteiro. Então eu tava com bastante preocupação em relação a isso. E no vídeo de hoje a gente vai ver minhas experiências aí sobre o PlayStation 5, né, com o PlayStation 5, mais ou menos num mês de uso, pra gente ver, né, como é que é do videogame. E se você também tiver o PlayStation 5, não esqueça de colocar aqui embaixo no campo de comentários como é que tá sendo a sua experiência, se você teve ou não teve algum problema. Então vamos pro vídeo. Lembrando que aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link para vocês estarem comprando o PlayStation 5, caso estejam aí interessados, e também caso esteja ali o estoque disponível para fazer a compra, né? Tanto do PlayStation 5 digital, quanto a versão ali que também dá para colocar o disco, que no caso é a versão que eu tenho. Mas se você não quer comprar o PlayStation 5 agora, quem sabe está esperando alguma promoção, aqui embaixo no campo da descrição a gente também vai estar colocando um outro link, que entrando lá você consegue entrar no nosso grupo ou do WhatsApp ou do Telegram, um grupo aqui diretamente do canal, onde diariamente a gente coloca lá promoções de várias coisas, consoles, jogos, televisões e vários outros produtos. Então sempre que aparecer alguma coisa interessante a gente coloca lá, link vai estar aqui embaixo caso vocês queiram entrar. Então pessoal, primeiramente lembrando que esse daqui não é um vídeo de análise, tá? Eu não vou fazer uma análise sobre o PlayStation 5, vai ser só a opinião de um usuário falando sobre possíveis problemas ou não problemas que eu tive aí usando um mês do PlayStation 5. Quando eu comprei o PlayStation 5 eu tinha dois medos principais, que eram medos que eu tinha porque eu via muitas pessoas reclamando disso, que era medo número 1, o barulho que o PlayStation 5 faz, né? Porque eu via muitas pessoas na hora de analisar o videogame falando que era super silencioso. Entretanto, nas redes sociais eu via um monte de gente reclamando que fazia muito barulho. Então esse era o meu principal medo, junto de outro medo que era a questão de o videogame travar enquanto eu jogava algum jogo, né? Eu vi várias pessoas falando, tava lá jogando o Homem-Aranha, travou tantas vezes no mesmo dia. Então essa era também uma preocupação que eu tinha bastante. Então essas são as duas principais preocupações que eu tinha. Eu vou falar sobre cada uma delas agora. Vamos falar em relação ao barulho. Então, se faz muito barulho, não faz. Eu tenho um PlayStation 4 Pro lá em casa e dependendo do jogo que eu tô jogando, faz muitíssimo barulho. E eu lembro até hoje, quando eu comprei o PlayStation 5, eu comprei o jogo do Homem-Aranha, né, pro PlayStation 5 em disco e coloquei no PlayStation 5, rezando assim para não fazer o barulho que faz no PlayStation 4 Pro, porque no PlayStation 4 Pro, como vocês devem imaginar, faz muito barulho. E quando eu coloquei o CD pela primeira vez, eu vou admitir que eu tomei um susto, porque inicialmente ele estava fazendo muito barulho quando eu coloquei o CD no PlayStation 5. Entretanto, depois eu fiquei mais calmo, porque o PlayStation 5 ele só faz barulho, pelo menos, né, a minha experiência, ele só faz barulho na hora de instalar o jogo. Depois que o jogo foi instalado, o barulho foi embora, não existia mais. Eu fiz a mesma experiência com outros jogos e a experiência foi basicamente a mesma. O PlayStation 5 só fazia um barulho muito alto quando eu colocava o jogo pela primeira vez e ele estava lá fazendo o processo de instalação. Depois que o jogo era instalado, ele não fazia mais aquele todo barulho. Inclusive eu poderia iniciar o jogo depois e o barulho era muito, muito baixinho mesmo. Eu fiz alguns testes lá em casa para eu ouvir o barulho. Geralmente eu tinha que me aproximar bem do videogame para conseguir ouvir um barulho, porque se eu jogasse de uma distância normal, eu dificilmente iria conseguir ouvir o barulho. Entretanto, vale falar uma coisa em relação ao barulho, que às vezes eu tô lá jogando um jogo e o leitor de disco ele dispara sozinho de vez em quando, assim, mais ou menos por uns 10 segundos, e o que acaba fazendo mais barulho realmente. Então lá eu tô jogando um jogo como Homem-Aranha, por exemplo, tô jogando há 20 minutos, console silencioso, daí do nada ele dispara o leitor de disco e fica rodando por uns 10 segundos, depois para, depois passa uns 20 minutos novamente, depois dispara de novo. Então tem essa questão também que de vez em quando dispara por alguns segundos o leitor de disco, fazendo um pouco mais de barulho, mas pelo que eu pesquisei é normal, acontece com outras pessoas também. Então em relação ao barulho, eu fiquei extremamente satisfeito. Ele é muito mais silencioso que o PlayStation 4 ou o PlayStation 4 Pro, pelo menos nos jogos que eu testei, já vou falar quais foram os jogos. E aí, quando ele faz barulho é só para instalar o jogo, ou só de vez em quando ali que o leitor de CD dispara sozinho, mas não é algo que chega a incomodar, porque é bem rápido quando acontece e não acontece muito. E lembrando, como eu falei lá no começo do vídeo, aqui embaixo vai estar o link
link para estar comprando o PlayStation 5, caso tenha interesse, e também um grupo lá, né, do WhatsApp ou do Telegram, onde diariamente a gente coloca várias promoções. Se aparecer alguma coisa interessante, a gente coloca lá. Então, se quiser conferir, vai estar aqui embaixo para você entrar. Outra questão que também me preocupava bastante era a questão dos travamentos, né? Eu vi muita gente falar, o youtuber tal estava jogando determinado jogo e travou durante a live, daí de repente um monte de usuário falava, eu também estava jogando e travou, e essa também era uma preocupação que eu tinha. Eu vi várias pessoas falando que o jogo que mais travava era o jogo do Homem-Aranha novo aí para o PlayStation 5, e foi um dos jogos que eu joguei. Então vamos lá. Primeiramente vamos deixar aqui claro quais foram os jogos que eu joguei no PlayStation 5, para ver mais ou menos o quanto tempo eu joguei, para ver se a minha média de jogo realmente é uma média que dá para entender bem se vai travar ou não vai travar no seu caso. Por exemplo, vamos lá então. Eu zerei o jogo do Homem-Aranha no PlayStation 5, joguei completo. Também zerei The Last of Us Part 2 completo no PlayStation 5. Outro jogo que eu zerei completo foi o Astro Playroom, eu falei ruim, mas é um, que é aquele jogo de controlar, né, com o DualSense, pra gente experimentar o DualSense. Inclusive o jogo é muito bom, tá? Então esses foram os 3 jogos que eu zerei: Homem-Aranha, The Last of Us Part 2 e Astro Playroom. Foram os jogos que eu zerei completamente. Além desses jogos, eu joguei algumas horas de Days Gone, joguei Horizon Zero Dawn algumas horas também, e também joguei bastante de Rocket League no PlayStation 5. E em relação àqueles 3 jogos que eu zerei sem nenhum problema, sem o console travar nenhuma única vez, tá, pessoal? Então foi bem de boa. Então ali, né, zerei 3 jogos, foram várias horas jogando esses jogos sem nenhum tipo de problema. Entretanto, teve sim uma vez que o jogo travou, né, o PlayStation 5 travou, que foi jogando Rocket League, que o jogo travou, foi para uma tela azul com aquela mensagem lá, se eu queria ou não reportar o erro para a Sony, mas aconteceu só uma vez. Então, felizmente, para mim não é algo que me preocupa, tá? Eu vi várias pessoas falando, pô, não consigo jogar direito Homem-Aranha porque eu tava jogando e travou 3 vezes em 1 hora, por exemplo. Pelo menos para mim não aconteceu, e não aconteceu em nenhum jogo, a não ser no Rocket League, que aconteceu uma vez, mas também acontecia às vezes no PlayStation 4 Pro. Não era tão comum, mas acontecia, então não me surpreende ter acontecido no PlayStation 5. Então, em relação a travamento, eu diria que eu joguei sim bastante nesse 1 mês com o console, só travou uma única vez, então não é algo que chega a me preocupar. Inclusive, sobre essa questão de travamento, eu fico bastante curioso para saber o motivo real do porquê que acontece, né? Será que é só sorte? Será que é alguma questão envolvendo o jogo em si? Porque o normal é a gente pensar que o problema está no jogo, né? Que eles vão fazer alguma atualização no jogo e vão consertar isso de certa forma. Entretanto, eu acho curioso o fato de ter pessoas que têm várias vezes esse problema, né? Um problema de forma decorrente, nem que seja com um jogo específico, e tem outras pessoas como eu, por exemplo, que zerei o jogo do Homem-Aranha e não presenciei esse problema nenhuma vez. Daí eu fico, será que é só questão de sorte? Enfim, fica aí também a curiosidade, porque eu não sei a resposta. Outra questão que eu acho que também é importante ressaltar é sobre se o videogame esquenta ou não esquenta muito. Nos testes que eu fiz, né, enquanto eu jogava, eu não senti nenhum tipo de temperatura anormal, né? Os meus testes foram bem simples, né? Eu simplesmente colocava a mão em cima ou colocava a mão atrás, e independente de onde eu colocava a mão, não estava muito quente, estava um pouquinho mais quente atrás, né? O que é normal porque é por onde sai o ar. Entretanto, nada assim muito preocupante, então em relação a isso eu não me preocupei muito. Agora, falando mais de forma geral, a minha experiência com o PlayStation 5 tem sido bastante positiva, afinal de contas, parte dos problemas que alguns usuários vêm tendo, eu felizmente não tive, né? Espero que você não tenha esse problema também se vier a comprar ou se já comprou o PlayStation 5, porque quando a gente pesquisa na internet, geralmente a maioria do pessoal que se posiciona é o pessoal que tem algum problema, né? Porque a pessoa lá fica triste, fica revoltada, fica chateada e vem reclamar. Então é normal que esse tipo de coisa, né, pessoas reclamando, apareçam mais do que pessoas falando que não teve problema nenhum, porque a pessoa que não teve problema nenhum, às vezes nem vem falar que não teve problema nenhum, ela só fica jogando videogame. Então é difícil saber, sabe, se a maioria tá tendo problema ou se a minoria que está tendo problema, porque tem essa questão, mas pelo menos a minha experiência é essa que eu relatei aqui no vídeo. Falando sobre algumas outras coisas, como por exemplo, jogar no videogame, acessar o menu, a posição do menu, dos ícones, das coisas, a minha experiência está sendo ok, eu diria, é bem parecido com o PlayStation 4, então quem já vem do PlayStation 4 para o PlayStation 5 provavelmente vai se acostumar de forma mais rápida. Entretanto, falando do menu em si, eu confesso que eu demorei um pouquinho para me acostumar. Eu acho que a
posicionamento de algumas coisas, ou a própria tela do negócio em si é meio estranho em alguns momentos, como por exemplo, eu acho que a lista de amigos no PlayStation 4 é mais simples, é mais prática de utilizar do que no PlayStation 5. Eu tô há um mês com o PlayStation 5 e às vezes quando eu vou na lista de amigos eu ainda me confundo, porque na lista de amigos do PlayStation 5, por exemplo, tem umas 3 formas de visualizar a lista de forma diferente e até hoje, né, tipo um mês depois, eu ainda me confundo em relação a isso e acho que um mês já deveria ser tempo suficiente para eu me acostumar e não foi o que aconteceu. Outra questão que eu também estou me confundindo ainda é a questão de abrir uma parte para falar com os meus amigos, sabe? Criar um grupo lá para me comunicar com o headset com eles. Depois da última atualização que a Sony fez, antes mesmo de lançar o PlayStation 5, eu ainda me confundo um pouco em relação a isso. Acho que no PlayStation 4 era mais fácil. Eu também sinto falta de alguns outros recursos que tinham já no PlayStation 4, como por exemplo, criar pastas separadas para determinados jogos. Por exemplo, no PlayStation 4 eu pegava uma pasta e botava indies, que seriam jogos indies de baixo orçamento, né, os jogos indies, só que eu gostava de ter numa pastinha separada. Ou então jogos, por exemplo, para jogar em multiplayer local, eu fazia uma pasta separada no PlayStation 4 e colocava todos os jogos lá dentro. Então é algo que ainda não dá para fazer no PlayStation 5, sabe? Então tem algumas coisas que ainda estão um pouquinho mais complicadas no PlayStation 5 porque não dá para fazer, ou porque o visual em si eu acho que poderia ser mais simples do que é no PlayStation 5, mas são de algumas coisas específicas, como eu relatei aqui, como a lista de amigos, por exemplo, porque no geral eu acho que funciona tão bem quanto no PlayStation 4, com a praticidade, digamos assim, ou com a facilidade de ser bem mais rápido no PlayStation 5. Vale mencionar também uma coisa que eu acho que foi bem positiva, que a PSN, né, na hora de você for comprar um jogo, por exemplo, ou baixar um jogo, funciona muito mais rápido. Quem tem PlayStation 4 sabe que era extremamente lento quando você vai entrar lá na PlayStation Store. Às vezes nem carregava, tu tinha que entrar, sair. Às vezes as páginas demoravam muito para carregar, era muito lento. No PlayStation 5 é muito mais rápido, então é algo bem positivo em relação a isso. Eu vi algumas pessoas falando que não gostaram muito do visual da PlayStation Store, porque ela é diferente do PlayStation 4. Eu achei que o visual ficou bacana. Eu acho que no PlayStation 4 o visual era um pouco mais simples de navegar, porque as coisas talvez ficassem um pouco mais separadas, sabe? Tinha, aqui é a aba sei lá do que, aqui tem a aba de jogos grátis, aqui é a aba de PlayStation Plus. No PlayStation 5, como é um visual totalmente novo, né, da PlayStation Store, demora ali, quem sabe, um tempinho para se acostumar, só que eu gostei do visual e é muito mais rápido que no PlayStation 4. Então, de forma geral, né, lembrando que isso aqui não é um vídeo análise sobre o PlayStation 5, e sim as minhas primeiras impressões em relação a um mês de uso, elas estão sendo bem positivas, especialmente pelo fato de que não tive nenhum problema muito sério e eu tô gostando bastante da minha experiência. Então esse foi o vídeo, galera, mas se você tiver aí um PlayStation 5 e também tiver alguma experiência que é igual a minha, diferente em alguma coisa, ou se a sua experiência está sendo pior, deixa aqui embaixo no campo de comentários como é que está sendo a sua experiência em relação ao PlayStation 5, para a gente saber mais ou menos, né, se a maioria está assim como eu, sem muitos problemas, ou se a maioria de fato está tendo algum problema ou não. Como eu falei no começo do vídeo, aqui embaixo vai estar o link para estar comprando o PlayStation 5, caso tenha estoque deles, ou também vai estar o link para você entrar no nosso grupo ou do WhatsApp ou do Telegram, onde diariamente a gente coloca várias promoções, incluindo de consoles e jogos. Então a gente espera vocês lá, link vai estar aqui embaixo. Então é isso aí, valeu a quem acompanhou o vídeo até aqui, muito obrigado, valeu, falou e até a próxima.